Não, a questão foi exatamente lançada nesse ponto, porque normalmente até no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo de investigação, tem-se falado muito pouco daquilo que é uma realidade muito próxima, que é essa, que é de Bolonha, aquela que decorre de Bolonha. Mas eu posso só fazer podemos abrir uma janela só porque está aqui um forno. Claro. Que era aqui que eu queria introduzir. Que era aqui que eu queria introduzir esta questão, nomeadamente no que diz respeito a um ponto que tu frisaste aí. Penso eu, pelo menos a interpretação que eu fiz, voltamos outra vez à questão das interpretações. A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto instituiu-se em 1992. Portanto, há todo um percurso, até 1992, de formação, de descensão, de crises, de cortes, inclusivamente da formação de várias escolas a partir da Escola de Belas Artes. O processo entre 1992 e 2006 há de ter tido a sua história. Portanto, aqui aparece Bolonha no meio. A questão que se põe é assim: como é que, no rumo de uma instituição que tenha vindo a afirmar-se, pelo menos no campo universitário, portanto, já não falo dos anos anteriores a 1992, mas no âmbito daquilo que é a normalização e a normatização de procedimentos no âmbito de uma universidade, como é que todo esse peso, toda essa herança, toda essa retaguarda, lida, bem ou mal, com aquilo que, como dizíamos de início, portanto, começando por ser uma imposição de cima para baixo, entendendo de cima o Estado Central, para baixo a instituição dependente desse mesmo Estado Central, depois, segundo o que tu dizes, e era a provocação que eu fazia ao Pablo, perceber se está na mesma linha de raciocínio que tu ou não, como é que depois se pode falar de um trabalho de baixo para cima, ou seja, das bases para a cúpula, em termos desse tal processo de adequação. Portanto, de que forma é que todo esse processo de criação, todo esse processo de consolidação de uma escola, lidou, bem ou mal, com um processo de, eventualmente encarado por outras escolas, como um processo de burocratização, como um processo que visava impor de cima para baixo determinados procedimentos. Como é que Belas Artes, e tu frisaste há pouco uma questão que me parece importante, é assim, ao nível, na esfera da Universidade do Porto, foi eventualmente a primeira, se não mesmo a primeira, a fazer esse processo de adequação. O que é que Belas Artes viu nesse processo de adequação como positivo para a sua afirmação institucional na Universidade do Porto? Se é que viu alguma coisa. Não sei se eu... Não sei se eu Mas viu um caminho para implementar a faculdade, uma não sei se viu. transformação Eu posso situar-me no meio da questão do que eu consigo ver. Não é? Mas há um facto que eu acho que é fundamental. É, nessa altura, a escola andava, pressentiu, chamemos-lhe assim, a necessidade de se reestruturar, e com a lógica de passar os cursos para 5 anos, que era uma espécie de um cataclismo que se sentia para a escola. Não, era para 3 ou para 4. Sim. Houve uma pressa de organizar o procedimento no sentido de nos permitirmos chegar com 4 anos. Aliás, desse resultado, somos a única escola com 4 anos, penso eu. Lisboa, não é? Tem um curso em Lisboa. Pronto, é. Portanto, uma pressa também foi para que a catástrofe, entendida como catástrofe para a escola, de passar um curso de 5 anos para 3 anos, não é? E o que se considerava, assim, de uma opinião mais geral, a importância que tinha as horas de ateliê, etc, etc. Para essa catástrofe, vamos encontrar aqui uma solução, de algum modo, na sequência da discussão que está a haver de reestruturação, que permita agarrar-nos e aprovar o curso com 4 anos. Portanto, houve também aqui algum oportunismo, no sentido positivo e habilidoso, de se conseguir esse estado. Mas eu queria entrar por outro lado. Força. Assim, neste grupo de investigação, não é? Assim que tu dizes, Sim. tem um ar muito formal para o que ele é, não é? Porque não é um grupo de investigação. É um grupo de pessoas que se têm junto de uma forma espontânea, desorganizada, para discutir algumas coisas ligadas à história da escola. Desde a ideia era pegar num ciclo que apanhasse desde a separação da arquitetura, com a primeira e a segunda secção, a partir dali até ao presente. E é um grupo que tem estado atento ao tentar encontrar aqui quer a documentação, quer a interpretação do que ocorreu. Eu, sobre isso, a única coisa, ao longo, são 2 anos, penso eu, que se tem trabalho. Não é, 2 anos. Não é uma coisa da ocupação principal da vida, como se percebe. Parece um hobby, um grupo de pessoas. Não, pondo as coisas assim, portanto, não há uma persistência, etc. Portanto, não é um grupo de investigação, é um grupo de interesse. Ainda que na arquitetura se tenha formalizado no último ano,
uma perspectiva com seriedade para abordar isso e com trabalho feito, não é? Com a criação de uma unidade curricular nesta área e tal. Nós aqui não seguimos o que é costume. Nestas discussões a arquitetura tem um ritmo, nós temos outro, portanto fazemos aqui um descompasso. Agora, o que eu sei de tudo isto é apenas saber que eu ainda não percebi nada do que se passou. Portanto, a minha perspectiva disto é muito que eu gostava de entender algumas coisas, não é? Gostava de entender, mas não tenho uma ideia absoluta, portanto eu estou num processo de entendimento. Tudo o que eu digo são as banalidades que eu penso e não são formalizações disso. Não é? Agora, há uma coisa que eu me situo claramente, que é a ponto de partida, eu gosto de dizer isto, para sermos claros, é que eu situo-me olhando para a história da escola, que eu frequento desde 1968, como estudante. Portanto, apanhei aqui vários riscos, porque eu comecei em 68, acabei o curso, penso que em 85. Penso que sou das pessoas que mais tempo demorou a acabar o curso. Não é? Fui para a vida, para a tropa, para a política, para o emprego, para o trabalho, para o casamento, para várias coisas, e depois vim completar. Portanto, tenho um percurso. Isso quer dizer que eu apanhei aqui vários ciclos, várias fases, como estudante, com intervenção muito ativa como estudante nas discussões da altura, porque eu cheguei a ser representante dos estudantes na reforma de não sei quanto, e era do Conselho de Representantes. Portanto, nas atas dessa altura eu apareço muito citado, sendo muito irreverente e muito irrequieto. Portanto, há uma profissionalização do... Para criar ruído é comigo. E depois entrei para a escola já velho. Portanto, eu sou o professor mais velho em idade da escola, mas não sou mais antigo, eu sou dos mais novos aqui na escola. Penso que entrei depois de ti, Miguel, como professor. Por aí, mais ou menos. Se calhar foi mais ou menos. É por aí. Portanto, eu entrei já no velho, já estava no topo da hierarquia de professores no ensino secundário, quando desci de posto, porque eu estava ali na Rua Firmeza, desci de Dom João IV e vim parar aqui, não é? Acho que foi quando a Paula Soares não podia trabalhar na serigrafia por causa da poluição, e eu tinha um peitoral mais aberto e nunca tive problemas com isso. Portanto, agora, a minha interpretação de tudo isto da escola é uma leitura de insatisfação. Ou seja, eu estou do lado, não digo do pessimismo, mas do lado da insatisfação. Portanto, eu vejo a escola como uma escola aquém. Ou seja, não onde ela poderia estar e que ela poderia ser, mas uma escola aquém. Isto não é um sentimento único, não é? De algum modo, todos partilhamos isso, não é? Mas eu tenho um sentimento pesado, minha interpretação é pesada neste sentido, deste aquém. Eu acho que aquém é a palavra boa para isso. Não é? Agora, eu sei que uma escola, quer dizer, a ideia que eu tenho é que uma escola é sempre um espaço de pluralidade. Eu estou de acordo com o Miguel nisso. Acho que espaço de pluralidade. Pluralidade quer dizer que o seu pulsar, a sua capacidade de criar realidade, resulta muito desse corpo, dessa comunidade. Esse corpo é que lhe dá um sentido, não é? E, portanto, a escola tem de ser sempre um espaço de pluralidade. Eu digo pluralidade e controvérsia, e não é? Quem me conhece sabe que eu sou do espaço do agonístico. Acho que deve haver uma presença agonística presente na escola, para lhe dar vitalidade. Não é? Portanto, isso não tenho dúvida nenhuma que uma escola que seja unidirecional, ela perturba-se a si própria, não é? Esmaga-se a si própria. Agora, eu sei é que, pensando que a escola tem que ser este espaço de pluralidade e de controvérsia e agonístico, ela tem que ser capaz de gerar uma leitura sobre si própria. Ou seja, ela tem capaz, na conflitualidade e na contradição, ela tem que ser capaz de gerar sobre si um conhecimento, sobre o que ela é, sobre o espaço que ocupa e como quer ocupar. Não é um discurso uniforme, é um discurso na pluralidade, mas tem que ter essa clareza. E eu acho que é essa clareza de programa que pode permitir à escola superar os constrangimentos que naturalmente lhe são próprios. Não é? Porque a escola é uma instituição estatal, governamental, instrumento da política hegemónica vigente, neoliberal, como se queira chamar, mais PS ou mais perestroika ou mais não sei o quê, envolve-se sempre nessa dinâmica social. Portanto, ela é um instrumento dessa dinâmica. Não é de reprodução na sociedade da dinâmica que existe. Ela funciona para isso. Portanto, a escola terá sempre capacidade de lidar com esse constrangimento, a partir do pulsar que for capaz de fazer, do meu ponto de vista, conforme, digamos, na proporção de conseguir um esclarecimento sobre si próprio, sobre a sua missão. Chamemos-lhe assim, não a missão que está nos estatutos, mas a missão do que é que ela rege. E este é um problema que eu sei que é um problema insolúvel, digo eu.
Eu, por força da minha vida, já tive numa comissão para instalar, a partir do zero, a Faculdade de Belas Artes em Moçambique. A partir do zero. Assim, vamos fazer um programa para uma escola. Fiz a mesma coisa em Cabo Verde. E tenho acompanhado há 20 anos a evolução de um coletivo de escolas, já não de arte, já não universitária, mas tenho acompanhado. Portanto, eu tenho na minha vida, aqui é outra experiência que eu não... Tenho experiência do que é poder programar, o que é poder criar um coletivo que dê o corpo a uma escola e que entenda a missão da própria escola. E que entenda, não do ponto de vista de meia dúzia de frases, mas entenda do ponto de vista de incorporar um esclarecimento sobre a própria missão. Eu sei que em Moçambique isto não dá, porque toda esta discussão do corpo que estava a discutir foi imediatamente tapado, porque o governo chegou lá, entretanto, e disse: não, senhor, a equipa da direção é aquele senhor, que é amigo do ministro, mas aquele que é não sei o que, eles é que vão dirigir a escola. Naturalmente, a direção e a lógica de implementação passou a ser enquartada por ali. Portanto, ou seja, o corpo que constituiu a escola, que discutia o projeto de escola, não teve poder para executar o seu próprio projeto, por decisão governamental, nem aos constrangimentos. Ali é uma coisa simples, que é o diretor da escola, aquele é nomeado e acabou, e está resolvido. Não digo para bem ou para mal, se o nosso projeto era uma porcaria, e o projeto que o governo quis implementar é um projeto, pelo menos é um projeto que está a funcionar. E eu não sei porque a gente estava ali a elaborar se aquilo ia dar alguma coisa. Isto é uma experiência. Em Cabo Verde é uma situação diferente, porque o projeto em Cabo Verde é uma escola privada. O dono da escola, chamamos assim, era uma instituição não governamental, o dono da escola tinha um projeto para a escola, mas o projeto para a escola com quem eu trabalhei nunca fez parte do corpo de pessoas que foram dar a vida à escola. Ou seja, o corpo de pessoas que foi constituído para a escola foi um corpo de funcionários executores de um plano que estava aquém desse corpo, que não foi discutido, não foi entendido, portanto eram executores, e aquilo naturalmente deu o que deu e dá o que dá. Portanto, porque há aqui uma separação entre um projeto de uma natureza utópica e brilhante, de uma escola que se dilui na ação na própria comunidade e que experimenta isso, mas que depois não constitui um corpo que alimenta a prática de formação que daí advém, e aquilo naturalmente descamba, não é? E descambou. Existe, descambou, não sei se bem se mal. No Brasil é uma coisa diferente, que é uma experiência que eu tenho mais grata, porque é uma escola cuja discussão sobre a missão da escola não é elaborada pela escola, é elaborada pela comunidade onde a escola se insere. Ou seja, a comunidade é que decide o que a escola tem de ser. E o que a comunidade decide em conjunto com o corpo de escola, discute isto em desarmonia com as decisões governamentais e administrativas. Ou seja, se a direção, o Ministério da Educação, disser o programa é este, ele diz: o programa é este, ou seja, põe na gaveta e fazemos o nosso programa. Não tem problema nenhum. E a escola tem crescido e tem atividade e gerou lá no meio de uma aldeia, hoje já há gente a fazer doutoramento e não sei o quê, na defesa desta possibilidade de o projeto, que eles chamam de projeto político-pedagógico, poder ser um projeto diferenciado de acordo com o envolvimento da comunidade, a partir da comunidade. Autogerido pela própria comunidade, nem é para as pessoas. Então, uma experiência. E já agora, desculpa interromper, mas esse corpo que tu falas existe aqui? Não, Eu sei, não, então, estou a falar de uma questão. Estou a falar de uma experiência longe no Brasil. Estou a transportar para aqui. Não. Esse corpo existe, essa comunidade participa? Eu já vou fazer uma coisa. Não, porque eu quero chegar, estou por este caminho, não é por outra coisa. Porque eu acho que ter uma consciência de si não é uma consciência que nasce da interioridade da escola. Ou seja, do meu ponto de vista, uma escola tem uma missão social e o corpo da escola tem que entender o que é que deve realizar, não para proveito próprio, não para satisfação dos interesses dos alunos em si, mas para a incorporação numa comunidade. Portanto, nessa relação. E eu acho que aqui a escola, para dar a ti, esse esforço controverso, plural, etc., da procura desse discernimento nunca aconteceu. Nunca aconteceu, não é por desinteresses próprios ou particulares ou das dinâmicas que se criam. É porque esta escola incorporou um conjunto de culturas relacionais entre si, particularmente a partir dos professores, que marca toda a possibilidade de criar uma discussão mais abrigada.
Porquê? Porque as discussões não são de partilha, mas são discussões de ocupação de poderes, territórios, disse ali Miguel. Não é? Dos seus terrenos. Cada um defende o seu terreno e não discute. Portanto, é por isso que eu acho que é importante o que eu tenho aprendido lá em Conceição, no Brasil, que é a entrega dos professores para além dos seus territórios na escola e dos seus planos, das suas aulas, dos seus programas, é a entrega a uma discussão que é compartilhada por exterior. Não é? Isto aqui poderia ser interessante. Porquê? Porque uma escola de arte, do meu ponto de vista, a arte não existe fechada em si. Isto agora são outras discussões que eu acho que a escola também devia ter, que é como é que a arte se relaciona com o contexto onde se insere. Não é? Porque a escola não deve, do meu ponto de vista, formar alunos para se inserirem no mercado da arte ou para se inserirem no arte. Devem entender e interagir de uma forma dialogante e crítica com tudo isto. Devem ser atores disso e não participantes, etc, etc. Portanto, há uma dinâmica que a escola poderia promover ou não. Eu estou a divagar. É mais fácil divagar. Não, estás a divagar. Não, mas estou a divagar. Poderia divagar se ela fosse capaz de desbloquear a pertença de cada um ao seu território e um fechamento no seu próprio território para uma discussão numa abertura de entrega ao comum. Não é? Para usar uma expressão mais de Nancy ou dessas coisas, não comum neste sentido portanto, eu acho que essa entrega. E do meu ponto de vista pessoal, há aqui uma dificuldade inerente à natureza da própria escola, que é o problema do mundo autoral. Porquê? Porque a escola, do meu ponto de vista, está demasiado marcada por uma vinculação que tem ao artístico. Em que sentido? Eu, como artista, sou senhor do que faço. Não tenho que prestar contas a ninguém. Ou seja, tenho autoridade para legitimar o que eu faço. E isto incorpora uma autocultura de funcionamento pessoal, de um modo geral, que não me leva a discutir o que eu sou e o que eu faço numa relação a partir de mim para o comum de eu me insiro. Portanto, eu acho que há aqui e isto é uma forma de uma pessoa se vincular ao território, tem uma natureza muito própria, muito particular. É uma natureza que é uma autolegitimação do discurso de cada um. E cada um não tem um discurso que se confronta no sentido de ouvir e de se dialogante, mas no sentido da autolegitimação do próprio discurso. Não é? Isto também gera dificuldades de gerar um conhecimento partilhado, não é? Em detrimento de um ambiente em que os territórios se confrontam e que os que têm mais poder acabam por ter mais capacidade de anular os outros ou de gerar um aparente consenso que eu acho que não um consenso qualificado em relação à missão. Agora, o que eu digo aqui, na minha experiência curta de vida, que eu ainda sou novo nisto, é que isto que eu estou a dizer é uma impossibilidade. Ou seja, isto que eu estou a dizer que eu acho que seria um ideal, para mim, um ideal é uma impossibilidade. Portanto, eu sei que isto é uma impossibilidade. Não é? E é fácil falar de impossibilidades. O que eu digo é que... Ou utopia, se quiseres chamar. É uma utopia, sim, mas eu digo... Uma impossibilidade eu digo que é impossibilidade. Porquê? Eu ia dizer uma palavra que em Moçambique se usa, que é mais. Isto é, tenho ali a Ana que está mais perto dessa discussão por causa da Rita, que está fazendo doutoramento sobre isso, que é o conceito que eu usei em Moçambique, que é o desconseguir. Desconseguir é uma ação de perseguição para fazer na consciência que nunca se vai conseguir fazer. Não é não conseguir, é desconseguir. Portanto, eu acho que pode haver aqui uma dinâmica de procura do desconseguir de uma situação destas. Não é? Mas esse exemplo que nos dava dessa escola brasileira é uma escola recente ou é uma escola que tem... Eu vou lá há 17 anos. Mas são escolas de ensino primário, secundário e ensino médio. Não estou a falar nem de escolas de arte, nem nada disso. É no sentido do ensino integrado. Não é? Mas aquilo é uma experiência, aquilo é uma realidade, porque aquela comunidade é uma realidade. Não é? Aquilo é intransponível para qualquer outro sítio. Não estou a dizer que aquilo seja um exemplo para nada. Aquilo é uma circunstância. Agora, que me permite, a mim tem-me dado o benefício de me permitir viver uma experiência, partilhar uma experiência que eu acho que é saudável. Não é saudável do ponto de vista de me alimentar, como é que eu dizer, a minha insatisfação. É um pouco por aí. Porque eu acho... Eu sabia que o Miguel ia apresentar
Portanto, aquilo que o Miguel disse... É mais operativo, é operativo. É operativo. Não, eu sei que eu sei até porque andaste a fazer os postos de documentos. Eu vivi muito perto de todos aqueles problemas, ainda que não tenha pertencido a comissão nenhuma. Sim, mas depois sempre muito perto do departamento e depois... sim. Não, sempre muito perto disso, e sei que aquilo foi sempre o caminho possível e, do meu ponto de vista, evolutivo, não regressivo, do ponto de vista da escola se reenquadrar, não é? Aliás, é um caminho que continua. E de mudar. Penso que até abriu Bolonha aqui na escola. Esse processo abriu uma possibilidade de, em permanência, haver aqui uma insatisfação em relação ao que existe, do ponto de vista de estar sempre a querer mudar. Esse ambiente não acho mal. Não sei se para aqui mais lixo qualquer e tal. Pronto, há uma coisa que, entretanto, a escola, que eu acho que é um espaço da controvérsia da escola, mas eu acho que é importante dizer, é que a escola que tem um passado ligado à arte, no sentido romântico da arte, ela tem esse vínculo ainda do ponto de vista social, ela hoje já não é, de maneira nenhuma, é esse espaço. Não é? Hoje a escola liga-se a um conceito de arte distanciado já desse conceito de romantismo, do ponto de vista de outras práticas, outras ações, outras movimentações. Penso que o avolumar do design dentro da escola também permitiu ajudar a desbloquear, a afastar dessa área do romantismo da arte, do encher o peito e tal. E penso que também do meu ponto de vista, que é uma área onde eu me situei, foi importante para a escola a criação daqui de uma área de educação artística, que de algum modo traz, ainda que não tenha tido resultado em si, mas traz à escola alguma atenção sobre o que é isto dos processos educativos. Porque eu digo esta questão de promover a aprendizagem e a arte, tem que se lhe diga. Não é? Tem que se diga, discutir, é uma questão de projeto, é uma questão de ateliê, é uma questão de um relacionamento dos alunos com o professor, etc. Tem aqui muitas questões que são questões discutíveis e que eu penso que neste momento a atenção que há sobre os processos educativos nesta área que pode ajudar nestas discussões futuras, acho eu, não sei. Vou-me embora e por aí. Portanto, que a escola hoje já não é a escola da pintura e da escultura que eu conheci, quando cá entrei. Hoje a escola tem outra pluralidade. Mas eu até gostava posso acrescentar uma coisa, que o Paiva disse aqui, nós, na maior parte das coisas, apesar de nós até, noutras, podemos às vezes estarmos em desintonia, digamos assim, não é? Quer dizer, no essencial, eu estou de acordo com o que o Paiva disse. E mesmo quando ele refere a questão da problemática da autoridade e da autoridade da noção do autor, não é? E do modo como ela pode entrar numa escola, apesar de podermos até pensar depois, em termos práticos, em algumas coisas de maneira diferente, eu também tenho consciência desse problema. Não é? Esse é um problema que todos os dias entra na sala de aula, comigo em projeto, na minha relação com os estudantes e na relação deles com o que fazem. E, portanto, esse é um problema que está ali todos os dias, e, portanto, isso está sempre uma tensão, mas é uma tensão irresolúvel, não é? Pronto. Agora, o que eu queria dizer é que é assim, aquilo que eu fiz, quer dizer, fiz um esforço de trazer uma imagem operativa do que foi feito, não é? Que é uma visão que parece muito macroscópica, não é? E muito institucional das coisas, não é? Depois as perguntas também vieram um bocadinho daí, não é? Bom, claro que depois, a certa altura, sobretudo no fim da minha intervenção, mostrei essa apresentação que é um bocadinho mais factual, não é? Na medida em que se pode dizer factual nesse exercício que eu comecei por dizer, que é um exercício de memória, não é? E é a minha memória, não é a memória de outra pessoa qualquer, não é? Quer dizer, eu mostrei isso com uma série de opiniões, desejos mais ou menos utópicos, não é? Em relação ao desconseguimento de uma escola de arte, não é? Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que é que eu acho é o seguinte, é que aquilo que define uma escola, qualquer escola, mas sobretudo uma escola como esta, não é essa macroeconomia, e quando eu falo de economia, é do economos, da nossa organização, não é? É mais uma microeconomia, quer dizer, que é, quando eu falo, a partir da minha experiência dentro da sala de aula, esse é o meu trabalho aqui todos os dias, embora depois
esteja todos os dias também em confronto com outras coisas burocráticas, da tal macroeconomia, não é? que nos... Agora, eu digo sempre isto, que é, por mais que me possa muitas vezes queixar, e como todos nós nos queixamos, não é? E os alunos, com a maioria de razões, sobre os constrangimentos desta escola em relação àquilo que... das expectativas de cada um em relação àquilo que ela possa ser, não é? Eu não trocava a liberdade que tenho no momento em que entro na sala de aula por mais nada. Ou seja, essa liberdade, independentemente da burocratização, de eu me queixar todos os dias do modo como essa burocratização tende a conduzir muitas das coisas que fazemos aqui diariamente, no cotidiano, não é? A verdade é que a liberdade, a partir do momento em que eu entro naquela porta, ou mesmo fora dela, porque não há propriamente um dentro e um fora claro, que isso é muito interessante, não é? É uma coisa única, não é? E às vezes eu recebo alunos de arquitetura de Erasmus, porque eles têm essa liberdade. Já tenho recebido alunos do projeto, vêm fazer o meu projeto. Ou teóricas, etc., que também dou. E quer dizer, é assim, eles sentem uma afinidade, mas também sentem diferenças grandes, não é? Essa liberdade eu não trocava por nada do mundo. Agora, eu gostava só de dizer duas coisas, que é... Uma coisa foi, houve um lado oportunista, como o pai me disse muito bem, em relação havia uma vontade de fazer as coisas e de repente surgiu uma oportunidade. Uma oportunidade de as pôr rapidamente em prática. A questão dos 4 anos foi muito o argumento que levou os mais renitentes a irem atrás à coisa rápido, não é? Porque senão a coisa não se tinha feito. Porque para a maior parte das pessoas, o entendimento que estavam mais antigas, digamos assim, não digo todas, mas para a maior parte das pessoas, o ideal era não mexer em nada. O ideal era não mexer em nada, não é? Agora, a partir do momento em que se pôs a imposição da mudança, bem, então vamos tentar o mal menor, não é? E, portanto, claro que houve aqui um oportunismo no sentido de trocar aquilo que para uns era o mal menor, para outros aquilo que era o bem menor, não é? Ou seja, para aqueles que queriam a mudança foi vamos mudar, não é? Vamos mudar e para tentar simplificar, porque depois há muitas matizes aqui no meio, não é? Para aqueles que queriam mudar foi a oportunidade de mudar e trazer consigo os que não queriam mudar e houve ali um encontro de razões diferentes que levou a que a mudança se fizesse naquele momento. Agora, o que é que eu também acho? Eu também acho que isso é natural. A escola foi apanhada de surpresa, porque esse processo era um processo que estava a acontecer dentro do departamento de pintura, depois alargou-se à escola toda, não é? Com maior ou menor vontade de se ir atrás dela, não é? E a escola foi apanhada um pouco de surpresa, porque aquilo foi muito rápido. E, quer dizer, como sempre acontece, não é? Houve ali um ano e meio, os primeiros 2, 3 anos, sobretudo ainda a transição, quer dizer, as resistências não foram suficientes para... quer dizer, era mais a mudança em curso do que a resistência à mudança. Depois houve oportunidades, quer dizer, a tal reforma da reforma de 2011 já é uma resistência à mudança. Já vem, algumas das coisas que estão lá já são de resistência à mudança. E acho que depois há coisas que são do micro, aquilo que se passa todos os dias dentro da sala de aula, em cada um dos grupos, das coordenações, etc. Quer dizer, isto é a minha opinião, também são de resistência à mudança. Vou-vos dar um exemplo muito concreto, que é, quando o primeiro ano de artes plásticas funcionou, a disciplina de artes plásticas, a tal transversal que acabou por não incluir o design, as pessoas que estiveram a coordenar e a dar aulas nesse ano foram, em 3 professores que tinham estado completamente imersos nisto. Eu, o Pedro Della, a Gabriela, que tinha estado pela escultura, e depois estava o Rui Ferro, que eu por acaso também acho que esteve no grupo de trabalho. Portanto, estávamos completamente imersos nisto, apesar das nossas diferenças. E o que é que acontece? Pensámos verdadeiramente uma disciplina de artes plásticas, que bem ou mal, agora não interessa, mas quer dizer, conceitualmente aquilo era uma coisa absolutamente cruzada. Os alunos não sabiam, quer dizer, para eles eu não era o professor da pintura, que eu na altura estava na pintura, ou a Gabriela da escultura, ou o Ferro, quer dizer, éramos os professores de artes plásticas e eles andavam. O que é que acontece? Por razões de distribuição de serviço, nos anos seguintes esta equipa desmonta-se, porque começam a vir os anos seguintes e nós tivemos que ser distribuídos. E atenção, criou-se na altura uma disciplina de arte contemporânea que a ideia era funcionar como a disciplina acoplada
às artes plásticas. Quem é que dava essa disciplina? Os mesmos professores que davam a disciplina de... Então, havia aqui uma ligação. Isto desfez. E ao desfazer-se, o que acontece é que os professores que ficam depois, nos anos seguintes, a dar isto, não de imediato, mas em 2 ou 3 anos, o pai ainda deu um ano ainda numa lógica de mudança, mas depois esse grupo estabiliza e há um professor coordenador, um professor regente, etc., que tem um entendimento completamente diferente disto. E faz o seguinte, que é, logo no primeiro ano, os alunos têm, que passaram a ser só 3, deixaram de ser 4. O facto de serem 4, agora são outra vez 4, mas mantém-se esta lógica. Mas são 3 áreas. Esta ideia, assim, foi reduzido para 3 professores, porquê? Porque era um professor de pintura, um professor de escultura e um professor de multimédia. E os alunos passavam 1/3, fazem isto ainda em si hoje. Passam 1/3 do ano com o professor de pintura, 1/3 do ano com o professor, e passam, ou seja, a ideia do trânsito e da coisa comum diluiu-se, não porque a disciplina está lá, o macro está lá todo, está lá, o programa não mudou assim tanto, etc. Quer dizer, mudou, o programa até acho que, em termos de programa, as palavras são as mesmas palavras que estavam, mais coisa, menos coisa, que estavam lá no início. Mas depois, a operatividade da disciplina é que mudou completamente diferente. E, portanto, isto é para vos dar um exemplo, que e depois há uma outra coisa que é aquela pequena mudança dos ateliês que eu vos falava. Foi uma mudança feita na altura de científico. Pode parecer muito pequenina, e poderia ser muito pequenina, mas tornou-se muito grande, que é o seguinte: como as vontades vinham em sentido diferente, é assim, para alguns, a criação de uma área nova nas artes plásticas implicava uma ideia de cruzamento disciplinar. Para outros, a ideia da criação desta área implicava que as práticas exteriores à pintura e à escultura tinham agora um lugar onde se afirmar no seu lugar próprio e deixavam de fazer sentido na pintura e na escultura. O que é que isto implica? Implica que, por mais estranho, a escultura é um caso um bocadinho diferente, porque por natureza também já é uma área mais elástica, não é? Porque lida com o espaço, com o tempo, não é? Outro tipo de coisas. Mas, sobretudo na pintura, portanto, é uma realidade que não vem, julgo eu, nenhuma imposição conceptual, vem da prática do dia-a-dia e das próprias pessoas que estão a trabalhar. O que acontece é que hoje a pintura, na escola, é mais pintura do que era há 30 anos atrás, quando eu me formei. Ou seja, o espaço para práticas exteriores. E porquê? Porque tem a ver com as próprias coisas, que tem a ver com o entendimento que quem está a lecionar e quem está a coordenar possa ter do que é um ateliê de pintura. O que é engraçado é que para o pretexto para isto foi o pretexto da abertura, mas o pretexto da abertura serviu também para o fechamento. Portanto, tudo é possível, não é? Porque isto depois o que é? É a escola, como o Paiva diz, são as vontades muitas vezes contraditórias. A escola a fazer-se, a escola faz, não é por decreto, a escola faz no terreno. E, portanto, por mais que se queira decretar coisas diferentes à escola, eu pelo menos tinha essa consciência de que iria haver sempre um desencontro entre a estruturação conceptual das coisas e depois a prática no terreno. Agora, abriram-se muitos campos, como o Paiva diz, e muito bem, abriu-se um campo para uma discussão permanente, porque a coisa é muito mais elástica, há muito mais, quer dizer, ainda recentemente estivemos a rever outra vez as optativas, quer dizer, não interessa o resultado disso, mas pelo menos teve-se a rever as optativas, o que é, o que não é, e há de haver mais, quer dizer, porque isto não, precisamos de estar sempre em mudança. E depois, agora, há uma outra coisa, que a mim isto agora é um receio pessoal, que é o seguinte: a escola, em termos de corpo docente, que é, em grande medida, quem tem, a maior parte das vezes, a responsabilidade, apesar dos órgãos paritários, etc., não é? Do pedagógico, mas apesar disso, a responsabilidade da mudança e destas mudanças cabe sempre ao corpo docente. E é um corpo docente mais reduzido, muitas vezes o científico, quem está nos órgãos de gestão, não só o científico, mas os outros órgãos de gestão. E para mim, há uma coisa que mudou muito na escola nos últimos 15 anos, ou seja, desde que este processo se iniciou na altura, é que, entretanto, o corpo docente passou a ser constituído maioritariamente, bem, o corpo docente de carreira todo, por professores doutorados de lei, não é? Não é? Quer dizer, porque a questão é essa. E que muitos deles,
por razões que não interessa, porque muitas vezes é um somatório de razões pessoais, individuais, porque não é nada de extraordinário, mas também por causa disso, da academização da carreira, ou seja, dos doutoramentos, do que isso traz com eles, do momento de paragem, muitas vezes, que um doutoramento implica para a produção de outro tipo, etc. E depois, por todo o processo que existe de valorização nas próprias avaliações, que estão a começar agora, de outros índices que não os da produção artística. O que acontece é que o número de professores artistas é cada vez mais reduzido. Ou seja, de professores que têm uma prática artística continuada. Deixa-me contrariar aí. Independentemente, reparem, eu queria dizer, eu sei que isto não é consensual, isto é uma discussão que nós vamos tendo, não é? Portanto, isto é uma ideia minha. E esta ideia, quer dizer, o meu receio qual é? É que este perfil de professor, que para mim é fundamental, reparem, eu não estou a dizer que este tipo de professor não tem lugar nesta escola, eu acho é que é como uma sandes mista, não é? Quer dizer, precisamos das duas coisas, do queijo e do fiambre. E o que eu acho, quer dizer, que eu não gosto, mas eu acho que sim, é o queijo e o fiambre. Sandes mistas e fiambre. Pronto, o que seja. Mas, reparem, eu acho que é preciso termos um corpo docente balançado entre várias valências, não é? E estes professores de... E ontem falava ao telefone com um artista que era professor nas Belas Artes de Lisboa e que acabou por sair, o Alexandre Estrela. E o Alexandre Estrela dizia-me isto mesmo, quer dizer, reparem, eu não tenho nada contra essa escola que se está a formar, eu tenho tudo contra essa escola que exclui outras possibilidades da escola ser. E ele teve que sair porque o doutoramento dele, que era um doutoramento artístico, apresentado a partir de uma exposição em Serralves, foi recusado, não é? E, portanto, foi recusado não em júri, mas ao longo do processo. E o que é que acontece? E pronto, ele saiu e agora está a fazer só o seu trabalho artístico. Mas ele diz, eu tenho muita pena que isso tenha acontecido, não é? Porque eu gostava muito daquilo que fazia e acho que aquilo que eu podia dar à Faculdade de Lisboa, neste caso, era muito interessante. Agora, por outro lado, a faculdade também precisa dos outros professores. O balanceamento, o equilíbrio entre estas coisas parece muito importante. Eu tenho muito receio que, à medida que a escola se desequilibra a este nível, ou seja, com o decorrer do tempo, com a saída de determinados professores, com a desvalorização da prática artística e do design, reparem, estou a falar do design, na carreira docente, que a escola se possa configurar a partir dos órgãos de gestão, que passam a ser maioritariamente de representantes, ou constituídos por representantes dessa outra escola que se foi afastando dessas práticas, que a escola também se possa configurar como uma escola que, para mim, se afasta do que deve ser uma escola de arte e design. Pronto, nós às vezes estamos aqui a falar de arte, não é? De arte e design, e de tudo que está aqui no meio, porque depois há muitas outras coisas. Isto é um receio. Agora, se me perguntam qual é a solução para isto, quer dizer, eu acho que para mim a solução para isto passa por uma total, um reequacionar total, primeiro da política de contratações, não é? E depois da própria modo como nós encaramos essa ideia de investigação e a ideia de como motivamos ou desmotivamos determinado tipo de práticas para não é só para a avaliação, é para a configuração de um corpo docente. Pronto. Como é que isto depois é feito na prática? Isso é outra questão, não é? Isto é um problema conceitual para mim. Depois na prática isso é outra coisa. Só uma coisa. Quando andamos nesta discussão, quando começamos esta discussão, havia uma evidência que eu acho que há uma tendência, nós temos tendência a esquecer. Quer dizer, esta escola, quando foi criada, nos anos 50, aqui, neste local, ela bem traz essas histórias nos anos 50. Ela foi criada aqui a partir de Carlos Ramos, não é? Toda a gente sabe disso. E o Carlos Ramos criou uma escola, escolhendo o corpo docente a dedo. Ele foi buscar jovens, promissores, e entre eles uma responsabilidade. Mas criou um corpo para o bem e para o mal. Entraram deles daqui a bocado.
Portanto, para o bem e para o mal, criou aqui um corpo. Foi um corpo que alimentou uma ideia de escola e criou uma ideia de escola. Ele tinha essa ideia de Ele tinha, não, porque ele tinha essa ideia de escola. Pronto. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, não estou a dizer para o bem e para o mal, mas isto é importante. Estou a dizer isto porque não é por causa de dizer que Carlos Ramos foi um homem brilhante, ele foi um homem brilhante, não é? Quero retirar. Mas há uma marca na escola disso. E o que eu digo é, este problema do corpo docente, que é o cerne da comunidade escolar, do ponto de vista de pensar a própria escola, de pensar a prática que a escola promove, é evidente, tem os alunos, tem os técnicos, há aqui um corpo, mas há aqui um cerne. Os alunos estão de passagem. Exato, há aqui um cerne. É verdade. Alguns que Portanto, sem docentes. a constituição do corpo docente é fundamental. Ou seja, quem são as pessoas, quem é o corpo. É quem faz as E o que eu digo, e isto é um problema muito complexo. Por exemplo, eu discuto muito, eu não quero discutir o problema de ser os professores devem ser artistas ou não. É o que eu digo assim, o problema dos professores da escola serem artistas é um encobrimento. Essa discussão leva ao encobrimento. Porque eu conheço o que eu pessoalmente, não estou a falar em nome da pessoa com quem eu duro todos os dias, que é o diretor da escola. Eu próprio digo que há pessoas aqui da escola que são artistas e são os piores professores da escola. Do meu ponto de vista, da minha opinião. Se eu fosse avaliador, classificava-os no fundo da lista. E são artistas. Agora, também se calhar como artistas, colocámos no fundo da lista como artistas. Pois, o problema é que agora assim, a escola deve ter artistas, mas artistas de uma certa espécie. Artistas legitimados por quem? Fora da escola, por quem? Isso é todo um mundo que é um Mas mundo. eu não entrei nessa discussão. Eu sei. É uma discussão conceitual. Mas no geral, o que eu digo é que essa discussão traz um encobrimento sobre a prestação de professores artistas a esta escola ao longo da sua história. E de professores, já agora. E dos outros também. E dos outros. Não é que parece que só são os professores Não. Parece que todos os professores maus são artistas. Não, mas é que os outros. Não é isso que eu digo, Miguel. Mas é que os outros não legitimam a sua presença por serem artistas. Posso dizer uma isto? Estou aqui a ficar embolado. Espera, deixa-me só dizer mais uma. Paulo, desculpa lá. Outra coisa que eu acho que é um problema da escola é o rejuvenescimento. Porque esta escola foi tendo alguns ciclos de rejuvenescimento que não trouxeram transformação e frescura. Ou seja, eu acho que a escola tem insistido no modelo, independentemente das discussões da precariedade. Que é, por exemplo, convidar um professor para dar aulas um ano, excepcionalmente que era uma disciplina de encobrimento, e depois esse professor fica 10. E porquê é que não há capacidade de entender que a prática daquele professor não é uma prática que traz uma inovação e um rejuvenescimento para a escola? E, portanto, é preciso estar a ter uma ação sobre isto. Talvez ter 10 professores e não um. Não, 10 professores em 10 anos e não um para 10 anos. Se calhar era positivo, no sentido até de entender qual era o professor que poderia vir a interessar para o quadro da escola, não é? Mas isso é porque a figura do professor convidado seria para isso e a figura do professor convidado está a ser usada para a essência da figura do professor convidado é essa. Precisamente. Pois, não, é essa, mas também porque nós assumimos. Nós podemos dizer, é um professor convidado este ano e para o ano vai embora e vem outro. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas também o professor, desculpa só dizer isto, é que o professor convidado, isto é um problema muito vasto, mas, por exemplo, o professor convidado poderia, em parte, este caso que eu estava a dar do Estrela, não é? O professor convidado poderia, em parte, resolver estes problemas, que é de alguém que não quer de todo seguir uma carreira académica, mas que a escola entende que pode dar um contributo fundamental nessa ligação ao exterior e que, simultaneamente, mantém uma flexibilidade na vida super livre para poder fazer aquilo que faz. Isso é muito importante. Agora, eu digo sempre isto, que é da mesma maneira que nós não imaginamos um curso de engenharia de pontes que sem alguns professores, pelo menos os principais, que tenham alguma vez projetado e construído uma ponte, não é só projetado e construído uma ponte. Construído, quer dizer, acompanhado. Acompanhado, sim, no sentido. Não, da mesma maneira, como também não consigo, quer dizer, acho que ninguém concebe uma escola de medicina em que os professores de cirurgia não sejam cirurgiões. Embora seja possível para muitas áreas dentro de uma escola médica ter professores, eu conheço na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, algumas disciplinas que têm professores que não são praticantes. Isto é, um professor de História da Medicina, um professor de não sei o quê, mas todos os outros são praticantes. Fazem clínica. E, portanto,
E agora começa a haver um ou outro, porque também há outras vertentes na área da medicina, da investigação, não é, pura e dura, pronto, que também tem essa outra área. Mas é uma investigação sempre ligada à clínica. E, portanto, reparem, essas pontes em algumas áreas onde o fazer e o saber fazer, não é? Sim, já tenho são dúvida disso. fundamentais. Estão a ver? Deixa-me só acrescentar um bocadinho. O que me parece, e que me está aqui no âmbito da discussão, primeiro é esquecer que, efetivamente, esta escola tem este passado e está ligada à sociedade de algum modo, assim como ela se comporta. Porque esta questão da validação dos artistas e dos artistas que vêm e que são validados lá fora e querem ser reconhecidos, também tem a ver com este corpo. Mas mais importante, penso eu, é que, efetivamente, há uma mudança no paradigma do que é hoje professor dentro da academia. Não é só o artista que é chamado para dentro, mas também é aquele indivíduo que, aliás, hoje tem um perfil entre o investigador, o produtor, o comissário. Quer dizer, as coisas também já não estão estruturadas em gaiolas que possamos dizer este é o artista, aquele é o professor. E o professor tem esta função, o artista tem aquela. Obviamente que, do plano depois e do ponto de vista pedagógico, isto tudo é complexo, não é linear. Mas há uma mudança no próprio sistema, do comportamento dos artistas na sociedade e dos professores dentro das escolas de arte, que também têm alterado este jogo. Ou seja, na realidade, há uma tensão que foi criada, e foi uma decisão das escolas de arte, ao entrar para as universidades, que criaram, do meu ponto de vista, até tiro do pé, entrar neste sistema, e por isso há pouco dizia que na Alemanha, por exemplo, eles têm essa facilidade, como o João que estava a dar, que é uma pessoa que nem sequer tem formação académica e que pode dar aulas, porque eles veem nessa perspectiva, mas não é a nossa realidade. A nossa realidade, neste momento, é indivíduos que optaram por várias vicissitudes na vida académica, muitos deles... Chamam vicissitudes. Chamam vicissitudes porque, por exemplo, eu quando tive aqui os professores, olhava para a ideia de um professor numa escola de artes com uma postura completamente diferente do que hoje é esperado. Nós tínhamos professores, tu bem sabes, que vinham aqui dar aula, faziam o seu trabalho e a sua responsabilidade acabava. Esta realidade mudou toda. E, portanto, as pessoas foram seguir caminhos e entraram nestas relações, muitas vezes, por questões que se prendem até como ideais que se alteraram. Sim. E este xadrez está literalmente a ser mudado e muito rapidamente. Sim. Estas transformações, inclusive sociais, daquilo que se espera, nós entrávamos para as escolas, há 30 anos atrás, com uma perspectiva, por exemplo, de emprego e de seguir carreiras, ideias de ser isto. E isso hoje desmultiplicou-se. Não sei se é bom, não sei se é mau, é a realidade que temos. E, portanto, as escolas também têm esta condição. Sendo que a Escola de Belas Artes, no caso do Porto, eu trabalho noutra escola, num departamento, até agora, que vive com outras realidades. O que é, quanto a mim, importante em termos de Escola de Belas Artes, nomeadamente na região do Norte, sendo o Porto um espaço central para essa discussão, é que é uma escola de bitola para as outras, ou poderá funcionar como uma ideia de processos, que muitas vezes têm a facilidade de criar e de apresentar novas soluções, sendo que, e como o meu pai estava a dizer, estas transformações, muitas vezes, como por exemplo a América usa, que os professores nunca têm contratos mais de 5 anos, porque são uma questão de rejuvenescer o próprio sistema, de obrigar as pessoas a mudarem de sítio, não é a nossa realidade também, e portanto cria estes problemas que tu dizias, pragmáticos, também de uma sociedade que não aposta, que nós sabemos, na cultura, muito menos nas artes plásticas, e que cria todas estas dificuldades. Portanto, parece-me que, em efetivo, há um esforço muito grande de adaptação, e eu acho que este trabalho deve ser sempre bottom-up, deve ser de baixo, nunca pode vir de cima, porque tem que ser essa necessidade dos professores, geralmente das pessoas que entram até com outras realidades, que passaram por outras experiências, e que podem acrescentar uma nova patina, se assim quiseres, para usar o termo da escultura, em que muda a perspectiva. Portanto, inevitavelmente este processo não vai acabar, nem vai ter soluções. Agora, parece-me que é importante é que isto está inserido também nesta mudança que é hoje a própria noção do artista. Aliás, tu próprio, não é? Como artista, também tens que produzir artigos, tens que produzir tens uma série de coisas que, se calhar, o Alexandre Estrela não se quer comprometer,
tem o seu espaço, mas naturalmente não pode estar, ou hipoteticamente terá dificuldade a vida nessas instituições. Agora, estas instituições não podem viver sem essas pessoas, com outros modelos que é preciso criar. E que levanta este problema. Portanto, parece-me que a questão não é devemos ter artistas ou não devemos ter artistas, não lhe chamaria santarquista, mas compreendo a ideia, mas há que haver um processo de rejuvenescimento, e isso é que é importante para que... E isto também não é muito compatível com a relação que nós temos no nosso sistema, que as pessoas entram para a carreira e depois ficam por 20 ou 30 anos até fazer, e o que lhes é pedido é que publiquem agora, porque antigamente nem sequer era pedido, que publiquem isto, que façam aquilo, que tenham, e que... Não é? Porque o sistema também já se apercebeu, do ponto de vista do Ministério, tanto quanto me dá a entender, que faz avaliações de 5 em 5 anos para tentar perceber o que é que está a mudar, qual é que é as perspectivas. Portanto, isto é um sistema dinâmico, vivo, que cria desequilíbrios e não me parece mal também. Eu acho que, nesse sentido, defendo um bocado aquilo que estava o Paiva a dizer, da sociedade. No fundo, nós temos aquilo... Mas isso é uma coisa, tu disseste aí falaste várias vezes de publicar. É assim, isso... Não, mas atenção, publicar não implica só artigos, é fazer... Não, mas as obras... O que eu estou a dizer é que nós estamos a tentar chamar a isso estamos a tentar trazer aquilo claro. Que é a investigação convencional, uma série de coisas que são absolutamente não convencionais, para podermos justificar o injustificável aqui, não é? Quando eu acho que o que tem que haver é uma coragem, uma clareza, em dizer que é possível ter outras formas de validar que não claro. Simplesmente estarmos a encapetar a coisa e chamar investigação a coisas que não são mas investigação. Mas isso é uma discussão, tu sabes, que Quando acontece faço uma exposição num sítio qualquer, isso até pode ser inscrito lá quando vai para as FCTs e pode ser inscrito em investigação, mas não é. Não é, percebes? E assim, todos os artigos que eu escrevo e publico, também quer dizer, como eu não publico por decisão em nenhum sítio que implique eu ter que submeter e pagar para publicar, quer dizer, porque eu parto do princípio que se produz conteúdos tem que ser ao contrário. Quando muito posso ceder gratuitamente a publicação das coisas, que é o que acontece na maior parte das vezes. Assim, eu estou fora do esquema dos papers, das conferências. Sim, quando participo de uma conferência, nunca por submissão de papers. E às vezes até são amigos a organizar, eu até mando uma mensagem a dizer, olha, por acaso é um tema que me interessa. Há FII ou não há FII? Há FII. Mas isto é sem deslocar... Não estou a discutir. O que eu estou a dizer é o seguinte, é que é um sistema que criou a sua própria pescadinha de rabo na boca, de autolegitimação. E é um sistema paralelo. É um sistema paralelo que, no melhor tem pontos de contacto, no pior não tem... Quer dizer, estamos a falar de tudo menos daquilo que eu estava a falar, que é de uma prática do design e da arte. Estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de uma realidade paralela, que se instituiu como uma realidade paralela. Mas não achas que essa realidade neste momento é uma realidade que afeta ambos os lados? Ou tu achas que não, pá, é assim, tens uma maioria de pureza? Tem o Estado, não é pureza. Não, os artistas fora desse sistema. Paulo, assim, o meu percurso é a prova do contrário. Quer dizer, eu andei a estudar História da Arte, Filosofia, Comunicação em Linguagem, noutros sítios, portanto, eu estou à vontade, porque fiz um percurso completamente ao contrário dessa ideia, portanto, aí estou à vontade. Agora, o que acontece é que existe uma... O que eu encontro neste território, por exemplo, eu tenho feito parte de muitos júris de doutoramento, nos últimos anos, de muitos júris de doutoramento, alguns júris de doutoramento com parte prática. Se me perguntares, eu agora não tenho números exatos, mas das 12, 10, coisa assim do género, já orientei algumas também, que se enquadram nesta minha dúvida, não estou a dizer que não são melhores nem piores, que é, das coisas que eu vi, quantas é que têm validação fora desse sistema fechado da academia, das universidades onde foram defendidas? Pouquíssimos. Ou seja, a maior parte responde aos critérios académicos, mas aquilo não tem validade, ou seja, aquilo não era, o trabalho prático não era
pá, não aguentava o embate com a realidade. Estás a ver? Mas estás a falar do sistema de educação, penso eu. Quantos alunos é que tu não tens? Mas Para valorizar isso, é que é o tempo, não é o tempo. Não é que está a chegar a equipa Podemos seguinte. só- podemos só-